Bom, então, não sei, assistir os vídeos. Ah, você precisa de mais tempo para assistir? Daí a gente volta depois que você terminar. Então, daí você diz no chat a hora que você terminar, daí nós começamos. Oi, o pessoal está terminando de assistir os vídeos, então a hora que terminar de assistir os vídeos é só dar OK aqui no chat. Você terminou já?
Oi, podemos começar? Será que já assistiu boa parte? Larissa, tá aí? Podemos começar? Daí depois vocês podem assistir o resto. Daí se tiverem dúvida, se tiver dúvida, daí você posta dúvida lá nos comentários, né, do Classroom para a gente responder e também daí na aula que vem a gente continua respondendo. Então, basicamente, né, a gente vai começar essa disciplina que é a microbiologia e imunologia. Então, são duas ciências que nós vamos trabalhar neste semestre. E aí, semestre que vem, vocês vão dividir, né, vão aprofundar a microbiologia, justamente porque ela é muito importante aí nos processos industriais. Então, essa apostila aqui eu vou deixar, né, lá no Classroom também, tá? É uma apostila que vai falar basicamente, bem rapidamente, o que é microbiologia e todos os conteúdos importantes aí para vocês entenderem os processos microbiológicos, né? Então, uma das coisas é que microbiologia, ela vai estudar os organismos chamados microscópicos, né? A gente vai estudar desde forma, estrutura, reprodução, fisiologia, metabolismo, tudo a ver com esses micro-organismos. Ele é a biologia dos organismos pequenos, né? Então, a gente tem microbiologia, fisiomicrobiologia, né? Tem várias subciências dentro aí. E uma das coisas importantes é que dentro da microbiologia, tá? Nós vamos falar sobre as estruturas, os processos biológicos, né, como, por exemplo, né, entre os seres vivos, os sistemas biológicos, né, todos os seres vivos, as características mais comuns, né, são a habilidade de se reproduzir, capacidade de assimilar, ingerir substâncias alimentares, né, de crescer, reagir a alterações do meio ambiente, né, e suscetibilidade à mutação. Ou seja, né, todos os seres vivos evoluem. Hoje em dia, nós podemos dizer que os seres vivos que existem hoje, eles são produto de seres antigos, né, que eram diferentes destes, e estes seres que existem hoje vão ser seres totalmente diferentes no futuro. Por isso que, né, a evolução, ela é um fato. Tanto é que a própria Covid está mostrando isso, né? Tem gente que diz que, eu não acredito em evolução, né? Uma espécie de vírus que estava ali nos animais e de repente evoluiu para estar nos seres humanos e está evoluindo, assim como os próprios seres humanos, né, evoluem. A microevolução, né, ela é muito mais verificável em seres mais complexos, como humanos, né, como a gente pode ver que doenças que se alastraram na humanidade há muitos anos atrás e que quase levaram seres humanos à extinção, como, por exemplo, a peste negra,
Hoje em dia, ninguém quase mais fica doente por causa da peste negra, porque os seres vivos, né, os humanos que tinham maior resistência à Yersinia pestis, que é a bactéria que causa a peste negra, essas pessoas resistentes deixaram descendentes, e hoje, né, nós temos boa parte da humanidade que é resistente a isso. Assim como vai acontecer também com a Covid, assim como acontece com a gripe. Todos os anos a gente vê gripe nova aparecendo e as pessoas, mesmo que não se vacinem, elas, né, elas produzem anticorpos, produzem imunidade, né, e assim as pessoas que têm maior capacidade de produzir essa imunidade, elas vão deixando descendentes. Então, a evolução é uma das características principais, né, dos seres vivos. É essa coisa de os seres vivos não pararem no tempo e vão evoluindo. Os que têm capacidade de reagir, os que têm capacidade de mutar, vão deixando descendentes e os outros não. Então, basicamente, a microbiologia, vocês vão dar uma lida nesse texto, boa parte desse texto também está nos vídeos, né, que eu postei. Aqui fala um pouquinho da classificação, né, dos seres vivos. Então, basicamente, vocês vão dar uma lida, né, nessa parte, porque isso aqui é basicamente revisão de biologia, né, classificação dos seres vivos, os 5 reinos, e essas coisas. Aqui as áreas de aplicação da microbiologia, né, você vai ter aí 2 ramos da microbiologia, chamada básica, que a gente vai ver neste bimestre, né, e a microbiologia aplicada, que vocês vão ver no semestre que vem, né, na disciplina de microbiologia industrial, né. Então, a microbiologia básica, ela é importante para vocês entenderem industrial lá no semestre que vem. E, neste caso, né, deem uma lida aí, tá, nessa parte, que ela é importante, tá. Aqui, né, nessa parte do texto, né, na página 8, nós vamos ver aí a evolução da microbiologia, né, sobre o histórico que tem também num dos vídeos lá que a gente colocou, tá, para vocês. Então, basicamente, ele vai mostrar aí vários conceitos que foram sendo comprovados, né, ano após ano, século após século, de como, né, nós fomos descobrindo os micro-organismos e como nós fomos combatendo esses micro-organismos, né. Então, nós sempre falamos que tanto a imunologia quanto a microbiologia, a base dessas ciências é a própria evolução, né. Quando a gente entrar em imunologia, nós vamos falar muito sobre evolução, porque é a base, né. Para você entender os princípios imunológicos, né, você tem que entender seleção natural, porque é o conceito principal da imunologia, né? A seleção natural, quando você aprendeu lá na escola, no ensino médio regular, que ela existia, as comprovações e os usos técnicos, né, do conceito de seleção natural é utilizado hoje na medicina para a produção de antibióticos, para a produção de diversos medicamentos aí, né? Então, sem entender a evolução, é difícil a gente entender, muitas vezes, como se dá a ciência da pesquisa de medicamentos, e aí a gente tem aí as fake news que estamos vendo aí de vez em quando, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, em relação a fármacos, né. Então, é importante ter esse esclarecimento, esse conhecimento básico, para que a gente não saia aí falando besteira, né, por aí, sem entender o que está acontecendo, né. E, neste caso, né, a leitura de vocês, desses vídeos, né, ela vai aí passando por todos esses organismos, e aí nós vamos falar da microscopia, né, que vai ser a aula que vem, tá, sobre os tipos de campo, né, campo claro, campo escuro, fluorescência, contraste de fase, eletrônico. Então, nós vamos começar a nossa aula semana que vem, basicamente com também um vídeo, né? Antes de publicar no Classroom,
vocês vão entrar no link que está no Google Agenda, tá? Então, a gente vai esperar vocês, vou fazer uma explicação rápida, e aí nós vamos passar esses vídeos aí para vocês, no sentido de esclarecer todos esses conceitos aqui. Alguma dúvida que vocês tenham aí no conteúdo? Vocês querem algum esclarecimento? Né? Eu também postei a questão vocês, né? Eu tô falando vocês, mas só tem a Larissa. Tem alguma dúvida aí, algum esclarecimento que você queira, né? Você já viu ali que eu já postei quais são os conteúdos do bimestre, tá? Sobre as avaliações, nós vamos fazer avaliações nos formulários do Google, né? Então, basicamente, é isso, né? As avaliações, eu vou postando aí as avaliações, cada nota, né? Vamos ter aí 5 avaliações neste bimestre, cada avaliação valendo 2 pontos, né? E cada uma dessas avaliações vai ter a sua... Vamos fazer aí as recuperações de acordo com essas avaliações, as notas que vocês forem precisando aí, tá? Então, se, por exemplo, todo mundo tirou 2 na avaliação 1, né? A gente faz lá, né, uma recuperação separada, tal, para o pessoal que não recuperou, né? Então, alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, então, a aula, então, acabou. Porque é basicamente o que está lá. Semestre passado, aprendendo sobre os reinos. Exatamente, né? Então, agora a gente vai, basicamente, aprofundar um pouquinho na microbiologia, né? Nós vamos, basicamente, trabalhar com o reino Monera e o reino Fungi, né? Então, e também os vírus, né? Que não fazem parte dos 5 reinos, mas nós também vamos trabalhar com os vírus, né? Então, basicamente, para esse bimestre, vai ser o reino Fungi e o reino Monera. Uma dúvida? Mais? Se não tiver dúvida, então acabou a aula. Então, até semana que vem. Isso, exatamente. Vamos aprofundar bastante aí. Claro, no limite de que a gente tem aqui, né, de aulas online, né, infelizmente. Boa noite, então.